Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso evento virtual Desafios e Impactos Globais e a Nova Dinâmica na Cadeia de Suprimentos. Não é novidade para ninguém, nós estamos vivendo um momento sem precedentes na história dos negócios e das nossas vidas pessoais. O fato é de que o tema Supply Chain se converteu num trending topic nas principais empresas do mundo. Os principais executivos hoje pensam em como manter as suas cadeias de suprimento funcionando, resilientes, para quem vender e de onde comprar num novo cenário global. No dia de hoje, nós vamos aproveitar para discutir esses assuntos com especialistas e com empresas nacionais que vão compartilhar como estão lidando com esse novo cenário. Mas antes de a gente começar, nós temos uma mensagem de boas-vindas especial para vocês. Olá pessoal, meu nome é Cristina Palmaca e sou presidente da SAP no Brasil. Primeiramente, meu muito obrigada por vocês dedicarem um tempo para escutar as histórias de nossos clientes e parceiros, como eles estão trabalhando a gestão inteligente de gastos, bem como a cadeia de suprimentos de forma ativa e resiliente, ainda mais no momento tão peculiar que estamos enfrentando. A pandemia, a maior crise da nossa geração, está trazendo desafios muito grandes, necessidade de nos adaptarmos de uma forma muito diferente do que estávamos acostumadas e até fluida. A cada dia, uma decisão precisa ser tomada da melhor forma, na agilidade e velocidade nunca antes vista. E o mundo dos negócios não pode parar. E realmente a SAP tem um papel fundamental, até por a sua abrangência no mercado corporativo e estar em mais de 77% do PIB mundial. E tecnologia é um grande habilitador dessa transformação e certamente um habilitador das necessidades que estão sendo atendidas nesse momento. Cadeias de suprimentos robustas, eficientes, estão garantindo que não exista ruptura e certamente são coisas fundamentais, tanto para nós, pessoas, para as necessidades essenciais do dia a dia, bem como para as organizações e ainda mais se a gente explorar isso no que tange a parte médica, assistencial que está acontecendo neste momento. E nós da SAP queremos ajudar e ir além do que é o nosso negócio, ir além das nossas capacidades de responsabilidade corporativa. E para isso, durante este momento, estamos também disponibilizando vários módulos das nossas soluções, do nosso portfólio Ariba, tanto para a nossa solução de Ariba Discovery, como Ariba Start Sourcing, gratuitamente, para ajudar organizações a não terem rupturas no momento tão peculiar e único e desafiador, e garantir a melhor eficiência de toda a cadeia de suprimentos neste momento. E a gente sabe que a gente vai sair muito mais fortalecido, muito mais diferente e com grandes aprendizados de um momento tão peculiar, de uma crise tão única que a gente tem enfrentado. Mas isso só vai ser possível se estivermos juntos e juntos encontrarmos esses novos mecanismos, esse nosso novo normal com grandes aprendizados e certamente a tecnologia vai seguir sendo um grande vetor dessa grande transformação. Então, contem conosco, contem com o nosso ecossistema, contem com nossa equipe para que juntos possamos encontrar os melhores caminhos, as melhores trocas, os insights que vão garantir com que sejamos cada vez melhores e certamente muito mais humanos, mas sem perder de vista toda a eficiência que a tecnologia pode trazer. Então, meu muito obrigada, aproveitem muito o evento que foi preparado com muito carinho para vocês e enquanto isso, fiquem bem e fiquem salvos. Muito obrigada. Obrigado, Cristina. E para começar o nosso conteúdo, nós temos um convidado especial. Professor Roberto Dumas Damas. Trabalha no INSPER, economista, autor dos livros Crises Econômicas Internacionais e Economia Chinesa. Professor, nós estamos diante de um paradigma, de uma mudança completa na geopolítica mundial. E quais as perspectivas, quais os desafios e como é que o Brasil se insere dentro desse universo de mudanças que a gente está vendo? Obrigado, Marcelo. Obrigado, SAP Ariba, pelo convite. É um prazer falar para vocês, comentar um pouco com vocês como é que está o cenário e como é, obviamente, que nós poderíamos aproveitar essa situação. Eu gostaria de começar rapidamente sobre a guerra comercial Estados Unidos e China, porque isso vai acabar impactando a geopolítica e acaba também, nós analisamos
não a infeliz, mas a enorme dependência que nós temos da China. E isso é um pouco perigoso, como mostrou a atual pandemia do coronavírus. Mas só começando rapidamente da guerra comercial, nós temos ouvido desde que Trump tomou posse em 2017 que parecia que se tratava de uma questão de tarifas de soja, de aço, de alumínio. Sim, isso é verdade, mas o principal problema dessa guerra comercial, na realidade, não é um problema, são dois problemas. A propriedade intelectual. Em que pese que na fase 1 do acordo estava lá escrito que a China ia respeitar o acordo em relação à propriedade intelectual, eu acho isso um pouco difícil, por alguns motivos culturais e também históricos. Por quê? O mindset do chinês, ele procura se adaptar, ou seja, o mindset ele é baseado na filosofia confucionista. Eu sempre digo, eu não sou filósofo, mas o que diz a filosofia confucionista? Se você é meu amigo, se você trabalha comigo e se você é da minha família, você pode tudo. Se você não está dentro do meu círculo de Confúcio, eu não me importo nem um pouco com você. Por isso, quando você vai à China ou vê chinês, ninguém respeita a fila, ninguém respeita nada, porque isso para eles não é importante. Eles querem apenas respeitar aqueles que estão dentro do círculo de Confúcio. E o segundo ponto, por exemplo, o fato deles roubarem, o que roubam mesmo, propriedade intelectual ou forçar a transferência de propriedade intelectual quando uma empresa entra na China, isso também ocorre demais. Em que pese que Beijing assinou esse acordo, fase 1 com os Estados Unidos, que não ia mais obrigar as empresas a entregar a propriedade intelectual, eu acho muito difícil. Porque apesar de nós acharmos que a economia, ou melhor, o sistema político chinês é centralizado, de fato, ele não é. Ou seja, quando você vai lá para baixo e entra nas províncias, os governadores das províncias, eles têm uma enorme discricionariedade de permitir ou não, ou respeitar ou não a propriedade intelectual. E nós sabemos que os governadores das províncias, eles são avaliados de acordo com a capacidade de bombar o PIB. Então, muitos desses governadores obrigam as empresas que querem entrar nas províncias a abrirem mão da propriedade intelectual, porque é uma forma dele conseguir crescer mais e subir no Politburo chinês. Aí você pode falar, mas isso é pecado. Ele vai te responder, desculpa, mas os 10 mandamentos não fazem parte do meu mindset. Também vai falar, não, mas espera um pouquinho. E as influências iluministas da Revolução Francesa, o Equalité, Fraternité, desculpa, eu chinês, ele vai falar, eu passei da idade medieval para a idade contemporânea sem parar na idade moderna. Então, eu sei que vocês ocidentais, eles devem estar pensando, acham que roubar é uma coisa absolutamente hedionda, mas eu tenho 4.000 anos, eu não acho que isso seja um problema tão grave. E aí que mora o perigo. Eu acho que, em que pese que Beijing queira fazer isso, para você chegar lá embaixo nas províncias, isso não vai ser efetivamente estabelecido. E essa briga, dado que provavelmente os chineses não vão respeitar, continuar não respeitando a propriedade intelectual, deve trazer mais rusgas ainda entre Estados Unidos e China. E o segundo ponto que eu gostaria de colocar é a segurança nacional. Por que segurança nacional? Porque quando teve o massacre da Praça da Paz Celestial em 1989, Deng Xiaoping, que era o grande líder, teve que entrar em ostracismo. Então, toda aquela reforma para ver se voltava num capitalismo de Estado, que era de 79 a 89, corria perigo. Então, Deng Xiaoping fez um grande acordo com o Partido Comunista Chinês, Conselho de Estado e o Exército de Libertação do Povo, falando, olha, Partido Comunista Chinês e Conselho de Estado, vocês sempre vão estar no cerne da política chinesa, desde que você continue apoiando as minhas reformas. Vocês topam? Então vamos. E para o Exército de Libertação do Povo, Deng Xiaoping falou a mesma coisa e ainda prometeu participação em empresas chinesas. Está aí o problema da Huawei. Então, quando você percebe que existem ainda várias empresas lideradas pelo exército chinês, e isso vai continuar,
dificilmente o exército chinês vai sair dessas empresas para agradar, não agradar, mas aquilo que pleiteia o governo de Trump. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Essa guerra comercial vai continuar e vai continuar pós-Trump. E isso vai acabar exercendo mudanças nas zonas de influências geopolíticas. E o Brasil precisa tomar cuidado, porque pós-pandemia as coisas vão estar muito mais diferentes do que estão agora. Só para ter uma ideia, por exemplo, é o assunto do bode da sala. Por causa do coronavírus, Donald Trump já falou, assumiu, apesar da Organização Mundial de Saúde dizer que não é isso, assumiu que o vírus veio de um laboratório de Wuhan e quer colocar novas tributações em cima das importações chinesas. Os chineses falaram, olha, se você quiser fazer essa retaliação, eu vou retalhar em cima da retaliação. E aí tem um ponto positivo para o Brasil. Por que um ponto positivo para o Brasil? Porque dentro do acordo assinado em dezembro, que é aquela fase 1 que nós estamos falando até agora, a China se comprometeria a comprar 32 bilhões de dólares em produtos de agribusiness. Isso é ponto para o Brasil. Se a China pode muito bem falar, olha, eu vou te retalhar e não vou mais comprar muito agribusiness dos Estados Unidos, vou olhar ainda com mais amor o Brasil comprando agribusiness. Mas será que seria só o agribusiness que você beneficiaria? Não, toda a cadeia. Agribusiness, fertilizante, defensor agrícola, tratores, caminhão, químico, etc. Isso tudo tende a se beneficiar com essa rusga que vai continuar existindo entre Estados Unidos e China até pós-Trump. E, obviamente, que essa briga mostra o quão dependente ainda nós estamos da China. Por exemplo, setores que foram impactados por causa de um choque de oferta. O que é o choque de oferta? Olha, não tem um insumo para produzir. Eletroeletrônico, não precisa nem falar de Brasil. Veja o iPhone, a Apple, porque todo o iPhone ele é montado na China. E se as empresas da China param, não estou falando da China, qualquer país, se eu estou extremamente dependente de um país, isso torna a minha produção perigosa. É da mesma maneira que um fornecedor pode ser um país ou uma empresa aqui no Brasil. Então é mister que nós desenvolvamos novos fornecedores. Setores mais impactados dependentes da China nesse caso. Eletroeletrônico, carros, autopeças, medicamento genérico e tecnologia da informação. E não vamos esquecer também, como eu havia comentado, que o mundo vai sair diferente. Na minha opinião, o mundo vai sair mais isolacionista, mais protecionista. Olha como nós temos que correr para não perder essa janela de oportunidade de desenvolver novos fornecedores e novos compradores. Isolacionista, protecionista, populista e nacionalista. O que eu quero dizer? O mundo vai ficar mais difícil para fazer negócio. Enquanto que na década de 90, na década de 2000, o mundo estava aberto, a integração, a globalização era parte do jogo, essa globalização, de fato, deixou muita gente do lado de fora, mas também deixou muita gente se enriquecer. E também, às vezes, a globalização leva uma culpa que ela não deveria, porque muitos empregos foram ceifados muito mais por causa da tecnologia do que da globalização. Ou seja, às vezes eu não preciso mais de 10 homens-hora para produzir uma tonelada de aço, como era na época de Ronald Reagan. Agora eu preciso só de 2 homens-hora da tonelada, mas é melhor você culpar a globalização do que culpar a tecnologia. Mas, de qualquer maneira, eu acho que mostra-se quase que evidente que o mundo vai ficar mais dividido e mais fechado nesse meio tempo. Se nós entrarmos direto na parte do coronavírus, veja, se eu falar macroeconomicamente o coronavírus, ele se trata de um choque de demanda e oferta. Não quero entrar numa economês, que isso é uma coisa extremamente chata, mas o choque de oferta é o seguinte: a empresa parou porque ela está isolada, não pode trabalhar por causa do coronavírus, etc., esse isolamento. A empresa para, a receita cai, o lucro cai, eu estou com excedente de trabalhador, mando as pessoas embora. Esse foi um choque de oferta, ou seja, eu estou produzindo menos.
E o choque de demanda é o fato de eu ter mandado gente embora, essas pessoas que vão estar desempregadas não vão comprar, fora aquelas que já ainda estão empregadas, também não vão comprar porque elas estão isoladas. Você não vai no restaurante, você não vai viajar, você não vai comprar uma geladeira, linha branca, linha marrom. Eu sempre brinco o seguinte: amor, por exemplo, você vai chegar em casa, amor, estamos isolados e com receio de perder o emprego. Vamos comprar uma geladeira? Vamos comprar um carro? A pessoa fala, não, eu preciso atingir o fundo do poço para saber até quando e se eu vou manter meu emprego. Olha o choque de demanda. Então você tem um choque de oferta onde a empresa produz menos, um choque de demanda onde a população consome menos. E aí fica difícil a política econômica falar, olha, vamos dar mais dinheiro, ou vamos baixar a taxa de juros. Ele fica, porque taxa de juros não mata vírus. Taxa de juros não elimina isolamento. Então, taxa de juros não é a resposta para tudo. E, de novo, voltando novamente para o caso dos impactos geopolíticos. A gente sabe que depois do fim da União Soviética, era uma crise que existia na Guerra Fria. Essa Guerra Fria acabou em 1991, acabou o Pacto de Varsóvia, mas a OTAN continuou. E desde a época de Clinton, George W. Bush, os Estados Unidos continuam indo cada vez mais para o leste europeu. Chegando, pegando Montenegro, pegando a Estônia, Letônia e Lituânia, até que a Rússia falou, para aí. Por isso que ela invadiu a Ucrânia, a Crimeia, tudo. Então já falou, olha, estamos fazendo um novo mundo bipolar. Nessa bipolaridade, teve a ascensão da China. Ou seja, a ascensão da China ela é completamente diferente se nós formos comparar com a ascensão da União Soviética e com uma Guerra Fria. Não se trata de uma Guerra Fria como era antigamente. Por quê? Porque a China não quer destruir os Estados Unidos como a União Soviética queria. Ela não se importa de coexistir com os Estados Unidos. Só que aí é que é o problema justamente para as nossas empresas que geralmente fazem outsourcing lá. O que a China quer, sem dúvida, é tirar os Estados Unidos da Ásia. Existe o que chama hard power. Os Estados Unidos estão na Tailândia, querem bases militares, quer apenas como adidos militares. Eles estão na Tailândia, estão nas Filipinas, estão na Coreia do Sul, estão na base de Guam e no Japão. E a China está construindo ilhas artificiais como bases militares. E ela já deixou claro, olha, conforme o tempo vai passando, ao invés de eu exercer o meu hard power, ou seja, colocar exército nos outros países, eu vou exercer meu sharp power. Eu vou cada vez mais dar dinheiro para os outros países para trazer eles para a minha zona de influência. E Trump já deixou muitas vezes claro isso. Ele já falou, olha, a OTAN é uma coisa defasada. Você imagina como o coreano deve estar pensando, opa, pera um pouquinho, você vai mesmo roer corda assim? Você me assusta, porque eu tenho um inimigo que está a 4 quilômetros de distância de mim, com um monte de ogiva nuclear apontando para mim. Trump falou, não tem cabimento mandar tropas militares para Montenegro, apesar que Montenegro fazer parte da OTAN. Então não é questão de defender Montenegro ou não, mas aqueles que são aliados dos Estados Unidos, estão na Ásia, ficam se perguntando, puxa vida, dá para confiar nos Estados Unidos nessa mudança de estratégia do tipo, eu até te protejo, mas você tem que pagar a minha proteção. Qual a probabilidade de, hora que acabar tudo isso, a China falar, eu te protejo, não vou roer corda, só quero que você elimine essa aliança, você passe para a minha zona de influência. Então existe um risco, não um risco, uma probabilidade bastante relevante aí do mundo se dividir em zonas de influência de Estados Unidos, Rússia e China. Ora, se a China de fato desenvolver essa zona de influência em toda a Ásia, nós voltamos como era a década de 80 até 91. Voltamos de fato numa Guerra Fria,
onde eventualmente os países do Ocidente podem achar que os países asiáticos seriam novos inimigos. Acho difícil, mas poderiam ser novos inimigos. Mais um motivo para aproveitar essa janela de oportunidade e desenvolver fornecedores e novos compradores utilizando plataforma tecnológica. Por quê? Porque no momento que esses países passarem de fato para a zona de influência da China, fica muito mais difícil você entrar nesses países, porque eles já são como países satélites da China. Aí alguém pode falar, não, mas se eu desenvolver um fornecedor no Vietnã, no Camboja, na Tailândia, na Indonésia, na Coreia do Sul, quer que valha, até mesmo outro país na base Guam, sei lá, Singapura, se essa zona de influência de fato ocorrer, provavelmente eles vão querer desfazer. Sim, é bem provável, mas é melhor que você já desenvolva esse fornecedor agora. É mais fácil desenvolver no momento onde essa nova geopolítica não foi impetrada ainda, do que você tentar desenvolver quando essa zona de influência for estabelecida formalmente. É aquela coisa, dependendo da idade, você vai ver qual era a probabilidade de eu tentar fazer negócios com a Alemanha Oriental. Se bem que não tinha nada para vender, mas qual era a probabilidade na época da Guerra Fria eu tentar fazer negócios com a Hungria? Veja, eu precisava pedir a bênção da União Soviética. Agora, se eu quiser fazer negócios, Ocidente, obviamente que nós estamos na zona de influência dos Estados Unidos. Se eu quiser fazer negócio depois com um país da zona de influência da China, eu vou ter que pedir a bênção também, como era antigamente, pedir a bênção da China. Então, o que eu quero dizer? O mundo tende a mudar, o impacto geopolítico desse coronavírus tende a transformar o mundo, mais uma vez, em protecionista e nacionalista e uma nova geopolítica de zona de influência. E o coronavírus mostrou o quão importante é para as empresas desenvolver novos fornecedores para não ficar dependendo de um país só ou de uma empresa só. Então, se o teu fornecedor, em termos de vantagens comparativas, ele está localizado na Ásia, eu acho que isso é uma enorme janela de oportunidade para você desenvolver agora. Porque, como a gente pode até dizer, o tempo não é o seu amigo. As coisas vão piorar nesse sentido. E para isso você fala, não, mas eu tenho que pegar o avião e ir para o Vietnã. Não, existe tecnologia para você fazer isso. Existe tecnologia, existe um hub, um e-procurement, onde você junta todas as partes e desenvolva o teu fornecedor rapidamente. Porque assim que o coronavírus acabar, é a hora das placas tectônicas se ajustarem e ver quem será minha zona de influência e o que é pior. Talvez ele coloque protecionismo. E aí, se ele já coloca protecionismo, eu falo, mas vai colocar protecionismo em mim? Sim, talvez. Mas já que você já tem um acordo comercial, fica mais fácil a negociação. Principalmente se for do interesse do país que está colocando o protecionismo. De novo, é uma bruta janela de oportunidades, imperativo que as empresas, por dois motivos, desenvolvam novos fornecedores. Um, não ficar dependente de um país só, porque isso é perigosíssimo, como vocês viram no caso do coronavírus. De novo, também não ficar dependente de um país só, porque uma nova geopolítica está se formando. E zonas de influência estão se formando. E a gente sabe como ocorria a Grande Guerra Fria na época que a União Soviética existia. E aí a gente pensa, eu entendi, mas no mercado interno, o que o governo brasileiro está fazendo atualmente? Veja, não tem muito o que fazer atualmente em relação ao mercado interno. Por quê? Como nós falamos, é um choque de demanda e oferta. Não adianta muito eu baixar juros, porque ninguém vai às compras. O que o governo está tentando fazer é uma política de tal sorte de manter o capital econômico das empresas intactas. Muitas podem morrer,
Mas o objetivo não é expandir o PIB não vai crescer esse ano, mas pelo menos se mantenha vivo, porque em 2021 você vai estar pronto para decolar. Ou melhor, você não vai estar, esse é o objetivo do governo, manter o capital econômico. Setores privilegiados, veja, é mais fácil falar dos setores que estão sofrendo do que os privilegiados, mas existe setor privilegiado. Supermercado, hipermercado, e-commerce, todas essas coisas. Mas aqueles que vão sair rápido dessa crise, como por exemplo, linha branca, linha marrom, carro, etc. Mas serviço já é um setor difícil. Por exemplo, se você não foi viajar com teus filhos para a Disney esse ano, você não vai 2 vezes ano que vem. Se você não foi viajar com a sua esposa para Paris, ou sei lá para onde, esse ano, você não vai 3. Então, essa renda já foi embora. Então, tem setores que não são privilegiados. E essa janela de oportunidade é que justamente te ajuda, porque no momento que você vê que o fornecedor do outro país não está vendendo para ninguém, é o momento de você chegar e começar a querer desenvolver esse fornecedor. Veja, eu não estou vendendo há 3 meses. Aí vem alguém através de um hub de e-procurement e fala, gostaria de conversar com você no momento de crise, ele vai te abrir os braços completamente. Ele falou, estou todo ouvidos. Então, mais uma vez, é uma janela de oportunidade para tentarmos desenvolver novos fornecedores e também novos compradores. Por que novos compradores? De fato, o Brasil não é competitivo. O custo da mão de obra do Brasil é caríssima. Aí você fala, puxa vida, mas um brasileiro ganha R$ 1.100. Sim, mas a gente tem que ajustar isso de acordo com a produtividade do trabalhador. Mas o nosso câmbio está batendo 5,70. Então, o Made in Brasil ficou barato. É o momento de você escolher ou desenvolver novos consumidores também através de uma plataforma. Mas o câmbio pode voltar. Acho muito difícil, quase impossível o câmbio voltar para 3, ou até para 4. Pode voltar para 5? Sim, aí pode ser que volte para 5. Também acho difícil, porque a tendência é para cima. Mas vamos supor que volte para 4. Você já desenvolveu um novo comprador. Você já montou uma aliança com esse novo comprador. O problema é você tentar vender para esse potencial novo comprador no momento onde o câmbio estava 2,50. Aí o Brasil é caro. Então, veja, você tem janela de oportunidade de desenvolver novos fornecedores, eles estão loucos para encontrar pessoas para vender, e novos compradores, dado que agora o Made in Brasil é barato. Não vou viajar. Eu sei que você não vai pegar avião e não deve mesmo. Mas existem tecnologias para se desenvolver isso. E o momento é agora. Eu estou vendo a janela. Esse ano, a janela vai se fechar. De novo, eu não sou infectologista, mas pelo que a gente ouve, talvez junho, julho, o negócio acabe. A janela vai se fechar, o mundo vai ficar mais protecionista, querendo proteger os empregos. Então, é uma janela de oportunidade. Ela pode se fechar em 2, 3, 4, 5 meses, mas que certamente em 2021 teremos um mundo já em construção diferente do que nós temos agora. Isso é muito provável. Isso é muito provável. E a outra parte que eu queria, de novo, colocar para vocês não há a menor dúvida que isso vai acabar mudando o mundo, em termos de coronavírus, etc. E ficou absolutamente evidente a necessidade de formarmos nossos fornecedores. Só o coronavírus? Não, isso já deveria ter sido montado. Tanto é verdade, por exemplo, não vou entrar aqui em detalhes, ficar mostrando gráfico, nada, mas se quem quiser tiver interesse, etc., vocês vão ver que o déficit comercial dos Estados Unidos, ou as importações dos Estados Unidos, elas pioraram. Puxa vida, mas isso é justamente o que Trump não queria. Sim, as transações, as importações para a China, ou melhor, da China, diminuíram. Mas as importações vindas do Vietnã, do Camboja, do México e resto do mundo aumentaram.
Então, você acaba percebendo que políticas protecionistas podem prejudicar determinado país, mas ajuda outro. Então, é mister que o administrador, na minha opinião, como economista, não fique dependente de um fornecedor só. Você não gosta da China? Não, eu gosto de todo mundo. Eu gosto, sabe de quem que eu gosto? Eu gosto do cara que é mais barato, que faz com qualidade e me entrega de acordo com o que eu estou pedindo. Então, como o mundo deve ficar cada vez mais fechado por causa de zonas de influência, e Trump já deixou claro que ele está querendo roer cordas, e eu sempre digo o seguinte, esse fato de querer roer cordas, você está transformando os outros países maior ainda, porque aqueles que vendiam para os Estados Unidos estão vendendo mais ainda. Ah, mas a China está piorando. Parece que ele não entende. Da mesma maneira, um comprador norte-americano, ele está com dinheiro, ele quer comprar, mas se colocar um protecionismo em cima dos bens chineses, ora, a minha vontade de comprar continua. Eu vou procurar outros vendedores. É assim que a população chinesa, a população norte-americana está trabalhando. Como eu sei que a geopolítica e os Estados Unidos estão mais protecionistas em relação aos chineses, eu vou comprar de outro país, eu vou comprar do México. Então, parece que é uma coisa tipo, eu preciso correr. O mundo já está se adaptando ao protecionismo de Trump. E a gente está vendo que não é só o protecionismo de Trump. Mesmo que o mundo não fique mais protecionista, o que eu acho muito difícil. Porque é justamente nessas crises onde os países possibilitam a ascensão de líderes populistas, nacionalistas, do tipo, vamos fazer tudo aqui dentro. Isso não é uma boa estratégia. Obviamente que senão nós voltaríamos na década de 70, política de substituição de importações, isso não é uma boa alternativa. Obviamente que ninguém pode ser bom em tudo, como eu sempre digo, vamos supor que você ganha $1.000 por hora, você não vai cuidar do teu jardim, então isso chama vantagens comparativas. Então qualquer governo, por mais protecionista que ele seja, ele sabe que ele vai precisar desenvolver novos compradores e novos fornecedores. Da mesma maneira que as empresas também devem ver isso. Ela deve ver isso por vários motivos, como eu repito. Primeiro, é uma janela de oportunidade que está se abrindo e vai fechar rápida. Segundo, ficou mais do que evidente de que depender de um país só, não estou dizendo que é a China não tem nada de comunismo, mas ficou absolutamente claro que você depender de um país ou de um único fornecedor, Deus me livre, vem de novo um outbreak de uma nova doença no Vietnã por causa dos portos, ou no Camboja, ou na Malásia, ou o que quer que seja, veja, é importante que você tenha um potencial rol de fornecedores e consumidores que você distribuiu. Então, eu acho que meio piegas falar de um limão, uma limonada, mas é isso. Vamos apanhar? Sim, o Brasil vai apanhar. Qual é a lição que eu tenho disso? Gente, eu não posso depender do fornecedor só. Não, mas depois, na hora que acabar a pandemia, vamos em frente. Não vamos em frente. Primeiro, pode acontecer outra pandemia na China. Também pode acontecer no Vietnã. Sim, por isso que nós estamos falando. Desenvolva vários potenciais fornecedores, onde, quando você precisar, fica absolutamente factível você já saber que esse fornecedor ele tem capacidade técnica, ele tem capacidade financeira, ele te conhece, ele sabe exatamente o tipo de produto, o insumo que você precisa e o mais importante, principalmente quando se lida com países da Ásia, ele não usa mão de obra análoga à escravidão. Quando eu falo análoga à escravidão, não quero dizer que você vai usar os grilhões, mas eventualmente vários países utilizam mão de obra, onde a mão de obra trabalha das 7 às 23 horas. Mas esse é o modus operandi dele. Então você precisa ficar muito atento a isso.
E é o momento de desenvolver justamente quando a economia está parada. Quando a economia já está girando e essas placas tectônicas começam a mudar, vai ficar mais difícil. Então, eu gostaria de terminar aqui, obviamente, repetindo novamente que, em meio de uma crise, não vou dizer que existe uma oportunidade, mas em meio de uma crise existe uma lição. Qual é? Olha, nunca mais fique dependente de um país. Nunca mais fique dependente não apenas de um país ou de apenas um fornecedor. Olha o risco que você corre, e isso é o choque de oferta, você não consegue vender. Quem trabalha nesse setor sabe, se um cluster de um carro não vier, o carro inteiro para, a máquina inteira para, a fábrica inteira para. Eu não tenho nenhum fornecedor na Ásia ou outro lugar que possa me oferecer. É aí que fica a grande oportunidade de desenvolver. Era isso que eu queria falar. Estou à disposição futuramente, ou por internet, etc. Mas, Marcelo, muito obrigado pelo convite e sempre sigo à disposição. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, professor Roberto Dumas, pelo grande esclarecimento para a gente sobre esse assunto. E agora a coisa vai pegar fogo. Bem, pessoal, agora nós estamos de volta aqui com o nosso painel de discussão. Contamos aqui com a presença do Rodrigo Brea, diretor de Planejamento de Supply Chain da Natura, com o Thiago Lemos, o Head de Compras da iFood, com o Silvio Abad, Vice-Presidente de Vendas da SAP, e com meu amigo Alex Leite, diretor educacional da Live University. Alex, agora é com você. Vamos ver o que sai desse painel. Legal, muito obrigado, Marcelo, pela apresentação dos participantes. E vamos fazer um bom painel aqui, né, galera? Descontraído, com bastante perguntas. E vamos lá. Então, boa tarde, Rodrigo, Thiago, Silvio. Prazer estar com vocês aqui. Cada um da sua casa, eu diretamente aqui da Live University de Braskem, no estúdio, e cada um aí de vocês na casa de vocês. Então, a primeira pergunta que eu tenho, logo para a gente iniciar o nosso painel aqui, eu vou fazer para o Thiago, certo? No iFood. E aí, Thiago, eu queria que você contasse um pouquinho como que vocês aí no iFood, até antes do Covid, estão estruturados na sua área de compras. Como que é a organização da sua área? Quais são os processos centrais da sua área? Para depois a gente falar sobre o que está acontecendo no cenário de pandemia. Claro, vamos lá. Boa tarde, Alex. Boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer participar desse painel. Eu acho que a gente vai discutir coisas muito, muito interessantes aqui. Vamos lá. Vou contar um pouquinho aqui da história toda do time de compras do iFood, desde o começo, porque não é tão longa assim. A área de compras no iFood foi criada há 1 ano e meio atrás, então é uma área muito recente, é uma área muito nova, mas que passou por diversas transformações ao longo desse tempo. Quando eu cheguei ao iFood com a missão de estruturar a área, a primeira coisa que veio na cabeça, que eu acho que deve passar na maioria da cabeça das pessoas, é o que o iFood compra. O iFood compra comida, o iFood compra moto, não é bem isso. Assim. O iFood é uma empresa como qualquer outra que tem suas categorias, tem todas as demandas e o que a gente compra. Então eu costumo dizer, de forma bem simplificada, para ficar claro, principalmente para quem é leigo no assunto, é que a área de compras no iFood compra desde o Red Bull, desde a cerveja que tem lá, que fica disponibilizada no escritório para que os funcionários possam consumir, até os grandes contratos de marketing, essas propagandas que todos veem na Rede Globo, grandes negociações de tecnologia, outras grandes negociações de marketing. Então, é uma área que tudo que envolve contratos, tirando o lado de restaurante, passa pela área de compras do iFood. Então, o grande desafio era como estruturar uma área que consiga tomar conta de tudo isso, quantas pessoas são necessárias, qual o modelo da área. Seguimos fazendo gestão de categorias, esse é o melhor caminho, não é? Então a área primeiramente foi estruturada justamente com a ideia de categorias. Então vamos mapear primeiro tudo que tem dentro da empresa, vamos juntar isso em categorias e vamos colocar compradores específicos por categorias. Por quê? Acho que a gente consegue fazer sinergias entre diferentes áreas, mas que compram as mesmas coisas. E outra, como a gente faz uma área de compras funcionar aqui dentro? É uma empresa que
prega e preza por agilidade, muito pouca burocracia, como fazer isso, como construir uma área de compras que tenha tudo isso. Esse era o grande desafio. Então, a princípio, a gente tentou fazer de uma maneira tradicional, com a política gigantesca, vamos centralizar todas as compras, e de imediato a gente viu que, cara, não é possível centralizar todas as compras e não burocratizar. Então, vamos dar um passo atrás e vamos refazer a ideia do que a gente imagina para a área. Então, a ideia é, vamos dar mais liberdade para as áreas, para que elas consigam fazer as suas compras, para que elas consigam seguir com suas demandas, né? Então, a gente continua com a divisão de categoria, mas a gente deu muito mais liberdade para que as áreas fizessem aquilo que elas quisessem. Então, nem tudo passava pelo time de compras. Muitas coisas aconteceram por fora e a gente fazia a famosa regularização. O que a gente viu ao longo do tempo muitas regularizações estão acontecendo, muitas coisas importantes estão deixando de passar pela área. Então, era o próximo passo. Como a gente faz para centralizar essas coisas que são importantes e abrir mão daquelas que não são importantes? Então, a gente teve uma mudança de mindset e deixou de seguir com a figura do gestor de categorias. Então, a gente criou a figura dos business partners. Hoje, a área está estruturada dessa maneira. A área conta com especialistas, são pessoas mais seniorizadas, que trabalham dentro das áreas. Então, eu tenho uma pessoa que é especialista em marketing, que está lá dentro do marketing. Eu tenho uma pessoa especialista no time de RH, de tecnologia, essa pessoa está lá dentro. As pessoas do time de compras, elas fazem parte dos times do iFood. Então, se tem uma reunião de marketing para tratar algum assunto, a pessoa de compras está lá dando opinião. Então, a ideia é que a gente passe a influenciar no negócio. Hoje a gente chegou nesse modelo. E como fazer isso funcionar? Hoje a gente conseguiu centralizar todas as compras dentro da empresa, mas não quer dizer que o meu time vá comprar tudo. Não, a gente tem uma regra de triagem no sentido de isso aqui faz sentido eu negociar, isso aqui eu já estava participando dentro da área, isso daqui a própria área pode seguir e tocar por ela mesma. E a gente simplesmente vai fazer a regularização. Então, esse foi o caminho ao longo de 1 ano e meio, até chegar nesse momento. Eu não vou entrar aqui no detalhe ainda da estrutura que a gente está vivendo hoje, por conta do Covid e tudo mais, mas esse foi o caminho, de forma bem resumida, que a gente trilhou ao longo desse 1 ano e meio, até ter uma estrutura seniorizada, que influencia no negócio e que não simplesmente fica tirando pedidos para atender as demandas das demais áreas. Perfeito, Thiago. Então, se a gente para analisar, eu vou usar um termo, né, que o iFood é muitas vezes classificado até como startup, foi uma startup, né, já está grande, e usando o termo de startup, você pivotou, né, ou seja, mudou a lógica comum aí de grandes empresas de compras que são organizadas por categorias e não organizados necessariamente por business partner, né? Então, isso é muito legal, diferente, um modelo bem bacana para as pessoas refletirem sobre esse tipo de modelo, tá? E aí, mas vamos falar sobre isso. O que você teve que fazer de ajuste por causa do Covid-19 nessa estrutura que você desenvolveu aí no iFood? Uhum. O que você comentou, Alex, é super importante. Eu acho que, na minha visão aqui como líder da área, a área de compras no futuro tende a ser assim, principalmente para empresas de tecnologia, como o iFood empresas que estão em constante crescimento. É um pouco diferente quando você pega uma grande montadora que tem lá suas divisões de categorias e tem especialistas para comprar certos tipos de materiais. Eu entendo que isso é um pouco diferente, mas para empresas de tecnologias, é importante seguir no meu ponto de vista, faz muito sentido seguir nessa linha, para que a área de compras seja vista como uma área de negócios, como uma área que influencia o negócio. E para que isso aconteça, 2 coisas são muito importantes, no meu ponto de vista. Pessoas, ter as pessoas certas, e tecnologia. Se você é de uma empresa de tecnologia e não usa tecnologia, alguma coisa está errada. E ter boas pessoas que entendam o contexto, que entendam a cultura da empresa, que entendam como isso funciona e que saibam usar tecnologia, cara, a junção dessas 2 coisas forma um time legal. Então, a gente já vinha trabalhando muito nisso antes do período que a gente está vivendo agora. Então, a empresa como um todo já vinha se estruturando e tendo um mindset
de que precisamos de tecnologia, temos que usar tecnologia. Então, antecipadamente a tudo que está acontecendo, a gente já incentivava bastante o home office, a gente já tinha boas ferramentas para poder trabalhar remotamente, apesar de que o nosso escritório é muito legal, né, muito bacana, então as pessoas gostam de ir para o escritório. Então, nesse momento que a gente está vivendo, isso é uma quebra de paradigma. O que é mais importante que eu vejo? Hoje, trabalhando todos remotos, como fazer a gestão dessa galera toda? Como ter a interação e influência nas demais áreas que é preciso de forma remota? Então, de novo, boas pessoas que entendam o contexto e que saibam trabalhar assim, e tecnologia. Hoje a gente tem inúmeras ferramentas que permitem que a gente consiga trabalhar de forma remota e que seja produtivo. Nesse momento mesmo, a gente está aqui fazendo uma live, estamos conversando, trocando ideias, cada um na sua casa. Como seria antigamente? A gente marcaria um horário, teria todo o deslocamento, todo mundo ia para um lugar, a gente ia se encontrar, ia debater. Isso ia tomar talvez o dia inteiro. Hoje, em 2 horas, a gente resolve esse problema. Então, tem um ganho de produtividade, de efetividade muito grande nesse ritmo de trabalho. Então, voltado aqui para o time de compras, a gente se antecipou. Então, antes, como já era a estrutura no escritório, o time tem 20 pessoas e na nossa baia só tem 10 lugares. Para quê? Justamente para incentivar que as pessoas ou rodem nas áreas ou trabalhem de casa. Não é necessário que todos venham ao escritório no horário certo. Outra coisa, a gente não cobra que bata ponto. Nunca teve isso. É virtual, você lança suas horas de forma virtual. Então, continua sendo assim. E o mais importante, você passar a entender o lado pessoal das pessoas e passar a compreender que existem limitações, que as pessoas têm os seus tempos para serem produtivos, tem seus tempos para descansarem, tem seu horário de almoço que varia, tem um horário para começar a trabalhar, tem um horário para terminar. Isso tudo faz parte desse novo contexto que a gente está vivendo. Então, ter pessoas que entendam e saibam trabalhar nesse contexto, o ganho é certo. E ter boas ferramentas que te permitam isso, você junta essas duas coisas, você consegue ter uma sinergia e uma produtividade muito grande, do meu ponto de vista. Perfeito, perfeito. O Brea, primeira participação do Brea aqui. O Brea, então a pergunta que eu vou fazer não é sobre a área de compra, é sobre supply como um todo. Como que está toda essa parte de planejamento de demanda, com toda essa mudança de perfil que a gente está tendo no consumo, e essa cadeia inteira de supply aí dentro da Natura? Como é que vocês estão enxergando esse cenário de supply na Natura? Oi, Alex, obrigado a todo mundo pelo convite, legal estar aqui conversando sobre isso. Essa é uma boa pergunta, né? Então, a pergunta de como está a demanda e a resposta é de cabeça para baixo, né? Como você pode imaginar. A gente, quando olha o contexto que a gente está vivendo, e aí olhando não só o Brasil, mas os demais países da América Latina, né? Olhando que a perspectiva de que vários países estão em cenários diferentes, tanto em cenários da progressão da crise como em cenários de restrição, alguns países com uma restrição maior, outros países com uma restrição menor, né? Mas mesmo se a gente pegar o Brasil, que a gente também vê cenários muito diferentes entre estados também, né? O Brasil são vários países dentro do mesmo país, né? E quando a gente olha a demanda sobre vários aspectos, ela mudou e está mudando muito, né? Então, começando com a mais óbvia, que é a mudança de canal, né? A gente teve um crescimento do nosso canal digital, né? O que a gente chama de e-commerce, ou o nosso CN-commerce, né? O e-commerce pela consultora, de um crescimento muito grande nas últimas semanas, né? Que era um caminho que a gente já estava seguindo, a gente já tinha um incentivo grande para a consultora poder trabalhar tanto no mundo offline quanto no mundo online, mas isso foi um canal que foi fortemente potencializado pelo contexto que a gente está vendo. Então, a mudança de canal é a primeira e a mais óbvia.
né? A gente tem, como eu falei, uma mudança de região, né? Então, algumas regiões no início mais afetadas, então, tipicamente São Paulo, Rio de Janeiro, mudanças, regiões muito afetadas, dada as questões de restrições. E, por último, também mudanças de mix, né? Então, é normal pensar que os produtos essenciais, os ditos produtos essenciais, né, sabonete líquido, hidratante, esse tipo de coisa, teve um acréscimo de demanda, ao passo que categorias consideradas como não essenciais, como maquiagem, diminuíram. Mas o que a gente está vendo é que esse não é um comportamento estanque, né? Ele teve um primeiro comportamento logo no início da restrição e ele vem mudando bastante semana a semana à medida que as pessoas vão se acostumando no novo cenário, à medida que a gente vai entrando num famoso novo normal, né, que tem se falado por aí. Então, sob a perspectiva de demanda, muita mudança, né? A gente não chegou ainda num novo normal, a gente vai passar ainda muitas semanas de mudanças em todas essas vertentes que eu tenho falado. E quando a gente olha para a cadeia é idem, né? Então, nós tratamos de refletir para a nossa cadeia, tanto a nossa cadeia de fabricação quanto a nossa cadeia de fornecimento, todas essas informações do comportamento da demanda, buscando equalizar as capacidades e todas as restrições que existem na cadeia, né? Não tem uma fórmula mágica, o que tem é uma preocupação grande de você estar próximo com todos os seus fornecedores, com todos os seus elos da cadeia, tudo que é importado, tudo que é nacional, e trocando informação o mais rápido possível. Esse, para mim, nesse momento, é o nome do jogo, como a gente consegue fazer com que todo o planejamento, replanejamento, que todos esses ciclos de planejamento e replanejamento, eles sejam radicalmente encurtados num cenário onde a demanda muda toda semana. Perfeito. E, Bré, uma curiosidade, com toda essa mudança que teve de comportamento, para você planejar a demanda, certamente o modelo estatístico, digamos assim, o algoritmo, enfim, que usava do ano passado não está funcionando agora, né? A pergunta é, vocês mantêm um ajuste em cima desse modelo ou nesse momento vocês falaram o seguinte, deixa o modelo, né, matemático e estatístico um pouco de lado e vamos no qualitativo até a gente conseguir calibrar isso? Os modelos históricos é o que você falou, né? Não tem uso agora para os dados históricos, né? Ou os modelos que projetam a partir de dados históricos, né? Para pegar um exemplo que é emblemático, né? Que é algo que certamente todos nós estamos passando. A Natura tem um produto que é o álcool gel, né? Aliás, recomendo, se vocês quiserem, podem ir no nosso site comprar um dos melhores álcool gels do mercado. É um produto que a gente vendeu nos últimos 15 dias o que a gente vendeu no ano passado, né? Nós, como empresa, na América Latina, colocamos no mercado 800 toneladas de álcool gel nos meses de abril e maio, né? Isso é certamente 20 vezes mais do que os nossos históricos, né? Então, pegando um exemplo pequeno, para mostrar o que está acontecendo sobre essa perspectiva. E o que a gente tem feito ao invés de tentar buscar modelos muito científicos, muito apurados, o que a gente tem feito é, como eu falei, planejando e replanejando. O que a gente antes fazia de ciclos mensais viraram semanais, o que antes a gente fazia de ciclos semanais tiveram que virar diários, né? Porque a gente precisa conseguir enxergar nos níveis regionais e categoria o que está acontecendo de uma forma muito mais frequente. Perfeito. E aí, Rodrigo, a última pergunta, Breia, para você agora, para depois fazer a mesma para o Thiago, já que houve essa lógica de replanejamento, encurtamento do ciclo,
você acha que a integração entre as áreas, por exemplo, uma área comercial que está vendo demanda, área de supply, área de indústria, operacional, houve uma maior integração, por exemplo, no processo de S&OP, ou continua aquela briga entre as áreas que o comercial quer vender? O que houve dentro da Natura? Maior integração dos departamentos, apesar da distância, ou ficou mais complicado? Olha, aqui claramente a gente teve uma maior integração, viu? Quando a gente olha tanto no Brasil quanto nos demais países da América Latina, a gente vê as áreas de marketing, comercial e supply mais integradas do que nunca, porque todo mundo percebe que nesse momento o que a gente precisa é reconfigurar a companhia nessa direção das mudanças que o mercado está trazendo. E, acima de tudo, porque a gente precisa garantir que a gente oferece para as nossas consultoras a possibilidade dela, apesar de estar em casa, trabalhar no modelo digital que a gente está oferecendo. Então, por causa disso, é que todas essas áreas se reconfiguraram mesmo de forma remota para conseguir estar muito mais próximo, muito mais frequentemente e fazer esses replanejamentos. E no nosso caso, tem uma particularidade, nós estamos no meio de uma integração, né? Nós fizemos a aquisição da Avon no final do ano passado, estamos em pleno processo de integração. Você pode imaginar uma integração complexa quando a gente fala de supply, e o incrível que pareça, o momento acelerou essa integração. A gente está capturando muita oportunidade de fazer muita coisa junta mais rápido, para trazer benefício de forma mais acelerada mesmo nesse momento. Perfeito. Tiago, aí no iFood, como é que você está sentindo também, apesar da distância física, essa integração entre as áreas? Aumentou, diminuiu? Os seus business partners aí estão com mais facilidade ou mais dificuldade? Alex, é muito interessante e ouvir aqui o que o Brea falou. Acho que faz muito sentido a gente estar na mesma linha também. Eu percebo que agora a gente vivendo a rotina do novo normal e aprendendo a se adaptar, entendendo que isso é o presente e é o futuro, obviamente, no futuro com um pouco mais de estrutura, quando as pessoas puderem sair de casa, mas trabalhando nesse modelo, as empresas estão se reinventando e aprendendo a trabalhar dessa maneira. Então, na linha do que o Brea falou que tem acontecido na Natura, tem acontecido no iFood também. As integrações aumentaram, as pessoas têm se falado mais, algo que antes era fisicamente mais complexo de acontecer, porque estava todo mundo muito preocupado com o dia a dia, suas rotinas de trabalho e fazer as coisas acontecerem ali do teu jeito, e você precisava encontrar fisicamente as pessoas. Hoje, como é tudo virtual, acho que naturalmente, do mesmo jeito que você tem que chamar uma pessoa que estava ao seu lado trabalhando no dia a dia, ou uma pessoa que estava lá do outro lado da empresa, a distância é a mesma. É simplesmente abrir um sistema aqui e chamar a pessoa, agendar uma reunião online, marcar um call rápido, usar um sistema de discussão para colocar essa galera toda para se falar. Então, eu vejo que nós, de compras, temos sido mais envolvidos em várias questões que antes eu ficava aqui insistindo, eu preciso participar, eu preciso entrar nisso. Hoje isso tem acontecido de forma muito mais natural. E olhando a empresa como um todo, é legal ver como todos entendem o contexto atual. Então, se todo mundo entende que daqui para frente vai ser assim, as pessoas se adaptam, as pessoas aprendem e as pessoas começam a conviver com isso. E a mudança de pensamento muda. Tem uma mudança de mindset. Isso tem acontecido. Então, eu acho que o novo normal que a gente está vivendo tem aproximado as pessoas. Eu tenho conversado com algumas pessoas de outras empresas para sentir como está isso e acho que eles estão na mesma linha. E isso me deixa muito feliz. Sabendo que não é só aqui do nosso lado que a gente está conseguindo trabalhar desse jeito, mas o Brasil como um todo, o mundo como um todo, e a gente está entrando num novo ritmo de trabalho, um novo ciclo, e que está todo mundo se adaptando e aprendendo com isso. Perfeito, Thiago. E eu já estou fazendo essa pergunta para algumas pessoas, fiz até uma enquete rápida com uma audiência grande também, e deu 99% de aumento de integração.
Então, isso que bateu de novo aqui, a gente tem 2 empresas que aumentaram a integração. E eu acho que o desafio do que a gente está, novamente, usando essa palavra pra caramba, do novo normal, o desafio vai ser a gente manter esse nível de integração pós, né, Covid, né? E para mim ainda são 2 fases, né? A gente tem uma fase 1, que é a fase de volta, né, quando encerrar a quarentena, e a gente tem a fase 2, que é quando chegar a vacina, né? A gente não tem a data exata, mas chegando a vacina também muda a configuração das pessoas, porque entra numa outra fase, né, de você ter menos risco de exposição. E aí, Thiago, parte disso que a gente comentou tem a ver, por exemplo, com tecnologia de reuniões remotas, né, que todo mundo trabalhando no home office, cada um com uma plataforma, mas também tem a ver com outras tecnologias, como a SAP Ariba e outras ferramentas que vocês têm usado. Como que a tecnologia está ajudando nessa parte do Covid-19 para vocês? O quão importante está sendo o uso e aumento do uso de tecnologia nesse cenário de Covid-19 para vocês no iFood? Uhum. Bom, aí vai um pouco até do que eu disse lá no começo, né? Ter pessoas boas e ter boas ferramentas e tecnologia bastante presente. O que a gente tem feito aqui, a substituição de algumas ferramentas por ferramentas mais robustas que permitam que a gente consiga ter essa proximidade virtual, mesmo estando distantes. A gente tem investido bastante no nosso sistema, como empresa mesmo, vários softwares, várias tecnologias novas também, para deixar o sistema mais robusto. O vídeo que a demanda aumentou bastante, a gente precisa suportar isso. E falando especificamente aqui do mundo de compras, é impossível você trabalhar remoto sem ter tecnologia. É impossível você conseguir fazer uma compra sem ter um sistema que te traga possíveis compras que já são catalogadas. É impossível você tocar isso de forma remota sem você ter um ERP que seja robusto, que faça a integração com o teu sistema de compras. Assim, tecnologia eu digo que é fundamental, ela não é nem necessária, ela é fundamental principalmente para esse momento. E as próprias empresas de tecnologia têm aplicado mais tecnologia para melhorar suas ferramentas. Então, hoje, algo que era uma dor há pouco tempo atrás, já não é tanto uma dor hoje. Então, algumas ferramentas de conferência melhoraram bastante e se adaptaram porque outras vêm aparecendo. Então, a tecnologia é fundamental para esse momento. Falando um pouco específico aqui dos softwares que a gente usa em compras, o Ariba ele agrega isso, é um projeto que a gente vem trabalhando desde o início da área, então de 1 ano e meio para cá. A gente fez go lives parciais, então primeiro a gente entrou com a parte de sourcing, que vem funcionando muito bem. Agora a gente está entrando com catálogos, network e tal. E o SAP também está entrando nesse momento, então já entra integrado com a Ariba. Isso permite com que a gente consiga trabalhar de forma remota, e isso permite com que eu dê a liberdade que eu falei lá atrás para as áreas requisitantes, que ele consiga entrar, abrir uma requisição, e dependendo do que for a compra, ele mesmo complementa e gera o pedido, e isso vai para pagamento, sendo que a gente que atua só de forma estratégica para manter esse sistema funcionando, e não para ficar tirando pedidinhos ali ao longo do dia que vem aparecendo. Então, de novo, só para reforçar, pessoas que entendam o contexto e tecnologia sempre presente. Perfeito. Ô, Breia, e para você, como é que está aí na Natura também essa questão de uso de tecnologia, seja da própria SAP, de toda a plataforma que você faz de supply e compras aí? Você está vendo um aumento de uso dessa tecnologia, um aprofundamento maior por parte das pessoas? Como que está esse cenário aí na Natura? Em relação à tecnologia, a gente tem feito um uso muito intenso em dois aspectos, né? O primeiro do lado do negócio, né? Onde a gente vem num processo de digitalização da nossa força de vendas, digitalização da venda direta, né? E nessas semanas de restrição, isso tem acelerado demais, né? Então, por exemplo, a utilização de revistas digitais
em substituição às revistas físicas, né, que a gente ainda mantém, mas a gente tem usado muito as revistas digitais, permitindo que a consultora possa fazer ofertas específicas para seus clientes e poder mandar para cada um dos clientes. Então, todo esse lado da tecnologia a serviço do negócio, a serviço da consultora, a serviço dos consumidores finais, para que essa interação com a Natura seja facilitada e que a experiência do cliente melhore. Então, sobre esse aspecto, a tecnologia tem sido fundamental. E quando a gente olha do lado de supply, a nossa operação ela tem um footprint fundamentalmente baseado no SAP, né? Tanto a parte de distribuição, faturamento, compras, planejamento, fábrica e a parte de fornecedores. Então, a gente consegue manter uma operação de um nível de alta complexidade, como é a nossa, com um grupo muito grande trabalhando remoto, né? E aqui o que eu destaco, talvez duas coisas que a gente tem lançado mão nesse momento, né? Que é a nossa capacidade de geração de cenários, né? Então, cada vez mais os famosos fluxos de S&OP e S&OI têm sido fundamentais, né? E a nossa capacidade de gerar cenários de o que pode acontecer e planejar e replanejar, bem como toda a nossa comunicação com a cadeia de fornecedores, né? Então, acho que é só com base em tecnologia que a gente consegue operar uma operação tão grande, tão complexa, mesmo com um cenário de restrição como a gente está. Perfeito, legal. E agora eu vou incluir o Silvio aqui, hein, Silvio, na conversa, vamos bater um papo com o Silvio também. E Silvio, na sua primeira participação aqui, eu queria justamente perguntar, você como, né, estando do lado de atender a muitos clientes aí, com o SAP Ariba, com o SAP Fieldglass, eu queria que você comentasse uma percepção que a gente tem de mercado, que às vezes, clientes de vocês já têm há muito tempo a plataforma, um Ariba, por exemplo, um Fieldglass, e ele tem a plataforma, mas ele não usava 100% dentro da plataforma, né? Era comum ele ainda mandar um e-mail, mandar alguma coisa fora, fazer um negócio por telefone. E eu tô vendo que a galera passou a aderir, teve uma adesão, aumento de adesão à plataforma já existente. E eu queria ver se você tem alguns exemplos disso e se realmente essa percepção que eu tenho é verdadeira. Alex, fatalmente aqui a tecnologia está ajudando muito a gente aí migrar nesse mundo digital. Olhando a forma de operação da SAP, né, primeiro falando da SAP como um todo, basicamente a gente conseguiu manter a nossa operação quase que normal, né, através do Teams, enfim, através aí das ferramentas aí de colaboração, né, até para te dar um exemplo, ontem a gente fez uma sessão de Design Thinking aí, todo mundo remoto, né? 35 pessoas aí, então estamos tentando aqui manter o novo normal. Post-it, Silvio, por onde que o pessoal pôs o post-it do Design Thinking? Cara, tem uma ferramenta chamada Mural. É lá que põe o post-it, todo mundo colaborando ao mesmo tempo, bem interessante, cara. Eu achei que não ia ser possível. Bem legal. A gente conseguiu fazer uma sessão de Design Thinking ontem virtual. Então, assim, e a gente dividiu as salas em 4 salas, né? O grupo em 4. Então, a gente tá mantendo normal as apresentações aí as reuniões com clientes estão acontecendo, as apresentações, demos de produto. O que a gente está vendo é as coisas acontecerem em mais velocidade, né? A gente fazia isso 2, no máximo 3 vezes por dia aí, eventualmente, né, reuniões com clientes. Hoje a gente faz muito mais, porque a gente não tem mais o fator deslocamento, viagem, então assim, e os clientes mesmo acabam estando mais disponíveis, né, olhando pelo ponto de vista do negócio. Uma coisa muito interessante aqui para o nosso negócio, a gente finalizou o trimestre aí no final de março e basicamente a gente tinha contratos a serem assinados, né? E a gente fez mais de 95% dos contratos, com raríssimas exceções, a gente fez uma assinatura física, ou seja, toda a formalização digital, o que foi bastante interessante. A gente conseguiu entregar um trimestre aí muito bom, muito próximo de um trimestre normal, sem estar lá
face-to-face com o cliente, né? Então, a gente migrou muito rápido aqui para o digital, a colaboração e os clientes aí, obviamente, alguns clientes com que é challenge. Olhando da perspectiva de Ariba e de Fieldglass, a gente está vendo, de fato, uma adoção bastante grande da ferramenta melhorando, né? E principalmente da Ariba Network, para buscar novos fornecedores. E aí a SAP, a Ariba e Fieldglass resolveu colaborar. Então, o que a gente está lançando ofertas para os nossos clientes, ou não clientes também, né? E não clientes também, para que eles possam usufruir da plataforma. Então, por exemplo, a gente tem o Ariba Discovery, que é nada mais que o acesso à nossa Ariba Network. Até o final de junho, o cliente pode usar de forma irrestrita, qualquer pessoa, só chegar lá, se cadastrar, para fazer lá, colocar a sua solicitação lá de abastecimento. Sua solicitação. Agora a gente já mediu ali mais de 10 mil postings de cliente, mais de 6 mil respostas, quase 4 bis transacionados ali no Discovery, né? Então, a gente vê até empresas que não são clientes postando, né? Eu tenho o caso de um prospect aqui, ele trabalhando aí está tentando comprar vacinas de H1N1, ele não é um cliente Ariba hoje, e aí ele está acessando o Discovery para tentar comprar mais de 9 mil doses de vacina através da ferramenta, então recebeu já alguns retornos aí dos mais diferentes lugares do mundo. Então, assim, a tecnologia aqui habilitando e o uso está aumentando bastante. Então, a gente liberou recentemente também aí o que a gente fala do Ariba Start Sourcing, o cliente pode usar por 90 dias, ou não cliente, basta entrar no link da SAP lá do Start Sourcing, se cadastrar, você consegue usar o Start Sourcing por 90 dias e fazer até 90 eventos de sourcing. Então, a gente tem aí, a SAP está colaborando com a tecnologia que ela tem disponível para ajudar as empresas nesse momento também aí de pandemia e tentar manter a cadeia de suprimentos aí resiliente. Pô, isso é muito legal, Silvio. Eu realmente, até como apaixonado por colaboração e ajuda a terceiros, eu acho bem legal quando a gente consegue, né, nos unirmos em cima de uma causa que é ajudar a sociedade inteira. E é muito bacana a SAP ter colocado disponível a plataforma do Discovery, ajudando as pessoas no momento que precisa, remotamente, você não consegue fazer reunião e achar fornecedor de uma maneira tão fácil. Bem legal. E aí, Thiago, falando sobre fornecedores, então, como que você está enxergando essa gestão, agora não falando do iFood, sim dos seus fornecedores? Como que você está enxergando esses seus fornecedores nesse cenário? Eles estão também se adaptando, eles estão também fazendo uso tranquilo da tecnologia junto com vocês? O que está mudando na dinâmica com os seus fornecedores? Alex, eu acho que a grande discussão nesse momento é como manter a cadeia viva, né? A gente tem essas discussões constantes, porque enxergando mais até fora do iFood, como manter a cadeia viva, visto que as empresas têm demandado menos e alguns fornecedores que são pequenos e de fornecimentos específicos acabam não se sustentando. Então, eu tenho visto algumas ações de empresas no sentido de fazer compras antecipadas, garantir fornecimento para o médio e longo prazo. Aqui do lado do iFood a gente contrata muito serviço, então o impacto não é tão grande, mas para a parte de materiais, a gente tem isso um pouco também. Uma coisa que a gente vem fazendo são discussões internacionais por alguns materiais que a gente compra, que talvez, assim, sempre a China está na jogada, só que é um momento que a gente fala bastante de, primeiro, o dólar muito alto, aí vai um pouco do que o professor falou no início aqui da discussão. O dólar muito alto, ele fortalece o mercado interno. Então, é um momento da gente pensar em algumas maneiras de fortalecer o mercado interno. Eu vejo alguns fornecedores mudando o teu tipo de fornecimento para poder se adaptar ao momento. Então, fornecedores que antes produziam bags, que a gente comprava, cara, eles viraram um maquinário para produzir máscaras. Tá? Então, vamos ajudar esse fornecedor, vamos comprar máscara com esse fornecedor para fortalecer a cadeia e fortalecer o mercado nacional. Assim, eu vejo muitas empresas que
nem forneciam para o iFood, porque não fazia parte do escopo, e que acabaram virando maquinário para coisas que a gente precisa nesse momento. Então, a gente tem a nossa lista de fornecedores aumentou durante esse período. A gente tem priorizado fornecedores menores, justamente para poder sustentar e manter a cadeia. E óbvio que a complexidade de tecnologia com fornecedores menores é um pouco maior. É mais difícil lidar com essas pessoas usando tecnologia, visto que elas não têm, com essas empresas, visto que elas não têm tanta estrutura quanto uma grande empresa. Uma coisa que o Silvio comentou, a gente também tem usado bastante, isso a gente já fazia antes do período que a gente está vivendo, que é a assinatura virtual. Então já era uma rotina, a gente já vinha nesse processo de digitalização, primeiro para evitar papel, segundo para agilizar. Mas com fornecedores menores isso às vezes é um pouco mais complexo, mas a gente tem forçado também, porque mesmo isso não é tão complexo. Chegar um e-mail e ter um botão para apertar, ou isso é uma coisa muito trivial. Então, acho que a relação que a gente tem nesse momento com os fornecedores é nesse sentido de fortalecer a cadeia, como deixar a cadeia viva, como fortalecer o mercado nacional, como sustentar os fornecedores que são menores. Quando a gente fala disso, a gente não está falando só de empresas, né? A gente está falando de pessoas, são famílias, são pessoas que são afetadas. Então a gente tem ido bastante nessa linha. Perfeito. E o que você comentou, né, puxando o gancho que o Silvio tinha falado sobre assinatura de contrato digital e você também, você acaba, além de ajudar, que é muito legal o que você falou, de desenvolver o fornecedor para, economicamente, em termos de sustentabilidade, apesar de ser um passinho pequeno, é um passo a passo de inclusão digital também de um fornecedor que não tinha essa cabeça de assinar o contrato digital, de usar uma plataforma, você acaba também inserindo digitalmente e criando essa sustentabilidade no fornecedor. Isso é bem bacana realmente, né? Quando a gente entende essa cadeia, que não são só as grandes que desenvolvem, mas as empresas que também são menores na cadeia acabam sendo desenvolvidas, é muito legal, né? Aliás, como é o caso, voltando para o Brea, de Natura, né, pessoal? Natura já tem, por essência, essa questão de sustentabilidade, desde do presidente, fundador, chairman da Natura, ele tem essa visão de sustentabilidade muito forte, trabalha em desenvolvimento de cooperativas de pessoas pequenas no Brasil inteiro, e é muito legal pensar que já vai ter uma inclusão digital nesses campos. E aí, Brea, pensando nessas empresas fornecedoras grandes ou pequenas, como que você está enxergando o risco, tá? Você está enxergando um risco de fornecedores locais e alguns fornecedores globais, como o professor falou, nesse momento de Covid? Olha, Alex, é só o que a gente faz ultimamente aqui, mapear a cadeia e entender os riscos associados, né? E como você falou, os riscos vêm de inúmeras vertentes, né? Então, pegando as nossas cadeias mais longas, tipicamente importados, Europa, Estados Unidos, Ásia, né? A gente tem os riscos relacionados às rupturas dessas regiões, né? Apesar de que, dado o contexto que a gente viveu nesses continentes, nós, especialmente na Natura, realizamos um impacto, na minha opinião, baixo, né? Na grande maioria é possível de ser contornado, sejam com ações mais expressas, seja com produtos alternativos, mas, na minha visão, dado o contexto, o impacto, até o momento, é bastante baixo. Quando a gente olha mercado local, aí sim a gente se aproxima também com empresas grandes, empresas pequenas, e a gente tem tido uma preocupação grande de olhar para além do primeiro elo, né? Então a gente está olhando o segundo e terceiro elo, incluindo as comunidades fornecedoras da Amazônia, como você mencionou,
as comunidades de insumos da biodiversidade para a Natura são super importantes, além de que tem uma questão social envolvida, são fornecedores de insumos importantes que vão de forma bastante transversal nos nossos produtos, né? Então, a gente tem feito um olhar de demanda, obviamente, para saber qual que é o impacto da nossa demanda nesses fornecedores. Temos tido um olhar de sustentabilidade financeira, temos tido um olhar de primeiro e segundo elo, como eu mencionei, e aí eu estou falando muito de Brasil, mas o mesmo se aplica aos demais países da América Latina, que também estão vivendo cenários de restrições diferentes. Então, de novo, aqui não tem uma grande fórmula, a gente está muito próximo com os fornecedores, entendendo o cenário, reprojetando dada a demanda e garantindo que o cenário do horizonte que a gente está olhando, que esses fornecedores eles estejam saudáveis, que eles estejam fazendo os ajustes de capacidade necessário para manterem um bom equilíbrio saudável nas suas operações, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a gestão de risco é o nome do jogo no momento. Perfeito. E aí, Bré, o pessoal gosta de número, certo? O pessoal gosta de número para ter uma ideia, para comparar com o que o professor comentou com a gente antes. Em termos de fornecedores globais, tá? Que não são fornecedores locais, mesmo perguntando sobre as outras atuações da Natura América Latina. Vamos inventar um número aqui que você tem hoje 100 fornecedores, tá? Que compra 100 itens de 100 fornecedores, só para pôr um número facinho de todo mundo pegar. Você está vendo que nesse ano já está começando, no ano que vem, de 100 cai para 98, 90, mantém os mesmos 100 itens de 100 fornecedores ou aumenta global? O que você está enxergando de cenário Natura? Olha, o que a gente tem visto, e aí pegando um gancho com o que o professor falou, o que a gente tem visto são muitas empresas globais que têm footprints em Europa, em Ásia e vários também na América Latina. Eles estão buscando replicar os mesmos produtos em várias plantas, né? Então, tem produtos que hoje eu só compro de uma determinada empresa global da Europa, e esse fornecedor está fazendo uma réplica desse mesmo produto na sua planta nacional, né? Isso me ajuda em duas maneiras. Primeiro, no contexto de curtíssimo prazo, né? Porque mitiga eventuais impactos que a gente possa ter de restrição de Europa e até mesmo de transportes internacionais, mas no longo prazo me ajuda também porque eu vou ter um produto provavelmente mais barato, com um lead time menor e com uma capacidade de atendimento muito melhor. Então a gente tem começado a ver esses movimentos das empresas globais buscando aumentar mais redundância de fornecimento entre regiões do globo. Para te dizer se o 100 vai virar 90, 95, ainda não sei, mas que acho que é uma tendência das empresas globais replicarem esse footprint, certamente. Legal. O Thiago lá no iFood não tem tanta também dependência, né, Thiago? Você naturalmente já tem uma distribuição de fornecimento muito local, muito Brasil, né? Você está passando por isso, mas os poucos que eventualmente escapou de fora, está tendo alguma mudança ou não? Então, a gente tem muito poucos fornecedores de materiais, especificamente, que são estrangeiros. A gente tem vários, que são de tecnologia, que fornecem softwares. Esses a gente tem uma tendência a continuar, a gente depende muito disso, muito por conta de manter a plataforma ativa, a gente depende de softwares que vêm lá de fora, que as empresas são internacionais. Mas acho que vai um pouco do que eu falei anteriormente. Agora, no curtíssimo e curto prazo, a gente está pensando muito na cadeia nacional. Então, a gente quer garantir que o país se sustente e consiga sobreviver a essa crise. Não adianta agora eu querer negociar com fornecedores internacionais para garantir preço e quebrar a cadeia nacional. Não adianta nada eu pegar um fornecedor nacional e espremer o cara em preço. Não adianta eu querer postergar muito o prazo de pagamento para essas empresas, principalmente os menores, porque elas não vão se sustentar. Assim, acho que hoje o grande pensamento é muito mais no sentido de manter a cadeia viva, criar novas parcerias,
manter a estrutura, não só do iFood, mas do Brasil como um todo, e depois começar a pensar num próximo desenvolvimento que seja internacional, seja garantir fornecedores mais robustos. E eu entendo uma coisa também, que fazendo esse trabalho agora no curto prazo, a gente está criando novos fornecedores. São fornecedores que estão se estruturando, que estão crescendo, que estão se digitalizando, que hoje são pequenos e daqui a pouco no médio prazo são médios fornecedores e que conseguem fornecer não só para o iFood, mas para outras empresas também. Então a discussão internacional nesse momento está um pouco parada, algumas coisas até fazem sentido, que a gente importe, como bags que a gente compra para os entregadores. Isso é simples de eu fazer uma negociação lá com a China e trazer isso num container, mas não é algo que a gente tem feito no momento. A gente está focado muito mais no mercado nacional. Perfeito, perfeito. E aí, Silvio, a gente ouvindo aí o que está contando o Thiago, o que está contando o Brea, sobre essa questão de mapeamento de risco, eles estão fazendo fortemente essa questão de mapeamento de risco de fornecedores, né? A gente tem um problema, Silvio, no mercado também, que aumenta o risco nos serviços de fornecedores terceirizados, né? Como é que a gente controla esses fornecedores terceirizados? E você aí deve estar vendo também um aumento ou uma aceleração do processo, porque o SAP Fieldglass, ele atua bastante nessa parte, né, de risco de contratos terceirizados. Como que você está vendo essa gestão de risco de terceiros aí no momento atual? Alex, obviamente eu tenho visto uma aceleração muito forte em algumas indústrias, né, específicas, por exemplo, quando eu falo de varejistas, grandes varejistas, drogarias, empresas de serviços essenciais, aí a gente pode, nesse momento, o iFood, pelo menos aqui acho que para a grande maioria tem sido um serviço essencial aí nessa pandemia, né? Eu tenho visto uma aceleração muito grande e cada vez mais os clientes necessitam de mecanismos que vai ajudá-los a fazer o onboarding desse trabalhador, né? Desse trabalhador terceirizado. Identificar ele no mercado, identificar quem são as pessoas, fazer o onboarding muito rápido dessas pessoas, né? Então, eu tenho casos aí de clientes que estão trabalhando, eles trabalham com equipes de transporte, por exemplo, então, empresas do ramo de alimento aí que tem carga, uma equipe de transporte mais ou menos tem umas 15 pessoas, né? E se uma pessoa daquele grupo está infectada, o grupo inteiro fica em quarentena, então tem que trocar aquelas 15 pessoas. Você imagina a necessidade de trazer gente nova que essa empresa tem e muitos outros casos aí no mercado. Então a gente tem visto como o Fieldglass tem que ser aplicado de forma bastante crítica para trazer esses trabalhadores, para garantir todos os acessos que ele precisa, todos os materiais de segurança, todas as novas regras sanitárias, de distanciamento, enfim, e o Fieldglass está desempenhando aí um papel bastante importante aí, quando a gente fala de trabalhadores terceirizados, né? A gente está tendo que trazer em algumas indústrias aí esses trabalhadores de uma forma muito mais rápida para desempenhar aí os papéis aí para que a operação não pare de algumas empresas, né? Então, algumas outras não, muito por segmento de indústria aí que está trazendo uma criticidade nesse momento. Perfeito, perfeito. Agora, aproveitando isso que você está falando, que tem um controle melhor, eu vou deixar claro, né, senão o pessoal pensar que a gente é louco, longe de ser por espremer o fornecedor, né, e renegociação de contrato por dinheiro para o cara pagar menos. Não. Mas pelo que você tá me colocando, essa melhor operação pode trazer, sem essa parte de espremer e renegociar o valor do contrato com o fornecedor, ela pode te trazer oportunidade de melhoria de eficiência na sua operação e, eventualmente, reduzir custos desses serviços terceiros, né? Isso você também tem visto, a melhoria de eficiência e, consequentemente, um ganho financeiro por esse controle e a gestão de terceiros? Eu tenho sim, viu, Alex? Porque, assim, determinados contratos, né, de serviços, tem uma série lá, quando a gente abre linha a linha ali, a composição daquele contrato, tem diversas linhas que compõem o custo daquele contrato. E, eventualmente, algumas coisas de legislação ali que o seu fornecedor está aplicando
está reduzindo o custo dele, ele não está te repassando aí de benefício nesse contrato. Então o Field Glass acaba que ele ajuda a você aplicar essas regras e identificar potenciais ganhos aí nos seus contratos, né? Então uma vez um fornecedor aqui me deu um exemplo, ele falou, olha, se você contrata uma empresa aí que tem o serviço de café na sua empresa, e aí tem uma linha lá específica lá de licença maternidade. E aí ele identificou nesse determinado cliente que as pessoas, os trabalhadores ali externos que prestavam aquele serviço eram mulheres acima de 50 anos. Ele falou, provavelmente essas mulheres não saem de licença maternidade, e esse cliente tem uma linha no contrato dele que especifica uma linha de custo ali nesse contrato, né? Então dado o perfil do trabalho, a gente consegue identificar uma linha de ganho ali. E muitas outras coisas, outras possibilidades aí de ganhos nesse contrato, quando o trabalhador não vai. Então, você imagina um varejista aí com 2.000 lojas aí, como é que é o controle aí do trabalho de limpeza, né? Muitas vezes, alguns trabalhadores não vão, e aí o seu fornecedor faz a bilhetagem normal, né? Então, não é nem a questão de apertar o fornecedor, mas muito mais garantir a cobrança correta e que não haja fuga lá daquele contrato. Só disso você vai ter uma otimização aí do seu custo. Não, e aí, Silvio, isso é muito legal, né? Por que eu acho isso muito legal? Cenário difícil que a gente vive. A gente, logicamente, todas as empresas pensando em como reduzir, cortar custos. Quando a gente pensa que há uma oportunidade, um espaço para a gente reduzir custo, cortar custo de uma maneira sustentável para a própria empresa e sem prejudicar, né, fornecedores de toda a cadeia, isso é muito legal. Até porque isso, Silvio, ele não fica só para esse cenário atual, né? Porque às vezes eventualmente fala, vou dar um exemplo bem aleatório. Vamos cortar a viagem, vamos cortar uma propaganda. Cara, você corta aqui, mas depois vai ter que voltar, né? Você está cortando uma verba que sai e volta. Quando a gente melhora a eficiência, essa verba que você reduziu, ela não precisa voltar essa verba a mais lá atrás. Então é muito legal a gente ter essa visão no Covid, que pessoal, foque em melhoria de eficiência, e nós temos plataformas de tecnologia que podem nos ajudar, como o Fieldglass e como SAP Ariba. E aí, voltando para o Thiago agora, Thiago, nesse cenário que a gente está falando de futuro, né, que a gente pode economizar e deixar uma operação melhor, que as coisas podem estar com mais uso de tecnologia, eu quero saber no iFood, como que você, Thiago, está planejando a retomada da operação de compras num cenário que, por exemplo, a quarentena vai aos poucos se encerrando, né? A gente não sabe quando, mas imagina que ela vai se encerrando. Como que você imagina fazer essa retomada? Qual vai ser o novo normal de compras do iFood? O que primeiro, assim, acho que uma mudança de mindset que aconteceu a gente não trabalha mais com metas de 6 meses, de 1 ano, agora a gente trabalha com metas de 30 a 60 dias, então o nosso pensamento agora é sempre no curto prazo, porque a gente tem que se reinventar e se adaptar constantemente. Existe uma dificuldade muito grande no momento que a gente está vivendo, que por um lado que eu acho que é extremamente sustentável, a gente seguir dessa maneira, de forma remota e tudo mais. Por outro, do jeito que está, as coisas tendem a não dar certo. Por exemplo, eu tenho 2 crianças em casa, cara, trabalhar com essas crianças, pulando na minha cabeça o tempo inteiro, isso é extremamente complexo. Então, assim, só o tempo vai dizer, mas a gente precisa, na minha visão, manter essa estrutura de trabalho remoto, de uso de tecnologia, mas com estrutura, em que as pessoas consigam sair nas ruas, voltar às suas atividades rotineiras, ir a uma academia, conseguir sair para encontrar pessoas, tudo mais. Então, o que eu venho trabalhando, eu sou aquele otimista realista. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas eu acho que o otimista sofre demais porque ele acha que vai voltar amanhã e demora 6 meses, o cara sofre. O pessimista sofre porque é pessimista. Então, assim, a minha tendência é pensar que daqui 1 mês a gente volta, mas eu entendo muito bem a realidade, que se isso acontecer daqui 3, tá tudo bem. Então eu estou seguindo muito nessa linha. E o que eu venho fazendo tentando dar exemplo
para o time, porque além de cuidar da minha sanidade, das minhas coisas, eu preciso dar esse exemplo e puxar o time. Então, o que eu venho trazendo é, pessoal, esse aqui é o novo normal, a gente vai trabalhar desse jeito. Se a gente vai voltar aos poucos, existe uma tendência muito grande que as coisas continuem como são hoje, em termos de processos, em termos de tecnologia. Eu acho que a gente, isso eu posso dizer geral, eu posso dizer mundo, as pessoas estão aprendendo a se reinventar, estão aprendendo coisas novas, existem discussões governamentais de quando as coisas voltarem, vão ter menos carros nas ruas, porque as pessoas tendem a ficar mais em casa. Então, assim, tem ganho de emissão de gás carbônico e a infraestrutura. Antes a gente precisava fazer isso, agora a gente vai para esse lado, por conta dessa mudança. Então, a minha tendência é pensar dessa maneira. Eu acho que a gente está aprendendo a fazer coisas novas, a gente está evoluindo coisas que não eram tão boas no passado, e isso tende a ficar. Só que o melhor disso tudo é que isso tende a ficar com mais estrutura e mais liberdade no sentido físico das pessoas poderem ir e vir. Então, como empresa, a gente está se preparando para a retomada aos poucos, assim, conforme as datas vão sendo atualizadas, dependendo muito de vai ter lockdown, não vai ter, pode voltar agora aos poucos, ainda não pode, mas o escritório a gente já está preparando ele fisicamente para isso, para manter distância entre as pessoas, uso de máscaras, higienizações, essas medidas que são básicas. Então, o nosso time de compras faz parte disso, então a tendência é que voltemos aos poucos conforme as orientações gerais e conforme a empresa for voltando, mas em termos de processo, tecnologia, estrutura, a tendência é que sigamos dessa maneira, porque eu vejo muitos ganhos e eu não enxergo isso como futuro, eu enxergo isso como o presente. Essa quarentena foi um choque de realidade no sentido de quem ainda tinha um pensamento muito conservador não tem mais. Quem não aceitava certas coisas passa a aceitar agora. Quem não entendia de tecnologia agora tem que entender. Quem não consegue ficar distante agora consegue. Então, no meu ponto de vista, a gente vai manter isso, a gente vai aprimorar cada vez mais, impossibilitando, obviamente, dentro do médio prazo, o contato e o convívio pessoal. Perfeito, muito legal os comentários que você falou. Existe toda uma lógica de preparo para voltar, mas não volta do jeito que era. Eventualmente a gente volta melhor do que era, né? E aí eu quero fazer a mesma pergunta, né? Com a visão da Natura, uma visão até da cadeia de supply. Como que você, Brea, está enxergando isso? E se vocês na Natura já estão fazendo um plano de retomada aí desse cenário? Volto a falar, né? Que eu acho que vai ter diferença, na minha opinião, o Brea pode comentar. Cenário pós-encerramento de quarentena e cenário pós-vacina. Para mim, são dois cenários diferentes. Alex, a gente, para além dos temas que o Thiago mencionou, né, de formas de trabalho e questões de cultura empresarial, né, que certamente a gente vai incorporar muito do que a gente aprendeu nessa realidade que a gente está vivendo agora, concordo com o Thiago. Nosso foco em supply na Natura está na retomada da demanda, né? Então, a gente tem olhado agora muito o segundo semestre, né? Buscando planejar e montar uma estratégia comercial e de supply para esse segundo semestre, né? E como você pode imaginar, existem todos os cenários, dos mais pessimistas aos mais otimistas, né? E a nossa energia está muito nisso, né? Como a gente pensa nisso e prepara a nossa cadeia para reagir dada essas incertezas, né? Porque o final do ano para a gente ele é muito importante, sempre foi, é uma época de muito volume, né, que a gente precisa trabalhar e se planejar, e a nossa energia está muito nisso, né, e buscando trazer estratégias diferentes do que nós sempre fizemos, né, incorporando muito do que a gente tem colhido de aprendizado dos meios digitais, como eu falei. Então,
Hoje a gente tem uma venda que é bastante dependente do nosso catálogo, da nossa revista, mas nesses últimos tempos a gente tem incorporado muito o poder do digital. Então, a nossa estratégia de retomada, quando a gente olha para a cadeia de fornecedores, ela tem girado em torno disso, né? Da gente desenhar estratégias com marketing, com comercial, em logística, para que a gente possa, seja nos próximos 3 meses, seja nos próximos 6 meses, conseguir fazer uma retomada que surpreenda os nossos clientes e nossas consultoras. Perfeito, perfeito. Eu acho que vocês dois deixaram claro um cenário bem interessante, que em termos de empresa, né, pensando como o iFood, pensando como a Natura está fazendo uma estrutura, a Natura e o iFood não ficam igual, né, no futuro. Vai passar por esse aprendizado com ganhos positivos de ter passado pela crise. A dúvida que eu levanto, fazer um ping-pong aqui, hein, pessoal? Não vale filosofar, um ping-pong sim ou não, tá? O ping-pong vamos pensar no consumidor. A empresa, está claro que a empresa muda. A lógica se eu pensar, por exemplo, no iFood, se o número ou a métrica, seja qual for o iFood usar, de quantidade de vezes que as pessoas estão pedindo pelo iFood comida, quantidade de vezes que estão comprando, por exemplo, uma maquiagem, como você falou, Bre, que é um produto não essencial, será que pós-vacina volta o hábito de consumo anterior ou não volta o hábito de consumo anterior? O que você acha, Thiago? Vai voltar o hábito de consumo anterior ou o hábito vai ter uma mudança e se sim é grande ou baixa, na sua visão? Eu acho que se mantém, o crescimento se mantém, assim, a empresa já vinha num crescimento, o período favoreceu isso um pouco, porque hoje a gente deixou de ser um prestador de serviço para ser uma utilidade pública, né, no que a gente está vivendo. Então, acho que isso se sustenta, mas esse é o grande desafio que a gente vai ter depois, de conseguir manter esses novos usuários dentro da plataforma, de continuar fornecendo bons serviços para garantir que eles continuem comprando. Mas, do meu ponto de vista, tem uma tendência de crescimento, sim. Que é natural da empresa. Não Legal. só e você acha que volta o padrão de hábitos das pessoas de antes ou não? Eu acredito que não. Eu acredito que as pessoas vão incorporar essa nova realidade. As pessoas, se a gente pegar o Brasil, onde a participação do mercado de beleza no e-commerce é relativamente baixa comparativamente a outros países, as pessoas estão provando das comodidades e da experiência bacana que elas podem ter no e-commerce, ou no nosso caso, no CN e-commerce, né, tendo a sua consultora para recomendar produtos com todas as comodidades da venda digital. Eu acredito que muitos desses clientes que experimentaram dessas conveniências, eles vão continuar e a tendência é crescer. Então, nesse cenário, Silvio, que o Thiago comentou da retomada, a gente quer entender de você, Silvio, o que você imagina aí, né, para o futuro, o hábito de consumo do consumidor, a retomada, e você já pode fazer o encerramento aqui do nosso painel, do nosso bate-papo, que teve coisa muito legal que a Natura e o iFood compartilhou com a gente. Alex, eu imagino um mundo muito mais digital daqui para frente, né? Isso é que eu tenho visto aí acelerando aí a adoção do digital e isso tanto nas nossas vidas aqui no tocante ao pessoal quanto nas empresas, né? A gente tem bastante contato de empresa. Para você ter uma ideia, o volume aumentou absurdamente quando a gente fala do processo de assinatura eletrônica. Está todo mundo querendo acelerar as formas. É um primeiro passo de digitalização, né? Mas é um passo importante que, de certa forma, aí reduz a necessidade de interação. Então, assim, eu vejo aí uma digitalização das empresas muito mais forte daqui para frente. Obviamente, a gente vai ter aí um ponto aí de retomada econômica, né? Que aí todo mundo a gente vai ter que se reestabelecer aí e nesse novo normal aí, como é que as pessoas vão retomar, como vão ser os procedimentos dentro das empresas, na nossa vida pessoal. Então, assim, vai mudar muita coisa. A gente está aprendendo muita coisa
o que está me chamando muita atenção é a resiliência das empresas e das pessoas nesse momento, todo mundo querendo fazer acontecer, todo mundo se adaptando, todo mundo mantendo as operações das empresas, todo mundo de forma muito profissional. Então isso me faz ter uma perspectiva aí muito boa no futuro, apesar do que a gente está passando hoje, né? Eu acho que isso é para mostrar aí que a gente de verdade consegue se reinventar quando necessário, e muitos negócios vão ter que se reinventar daqui para frente. Para você ter uma ideia aqui, eu tive que mudar todo o meu plano de geração de atividades aqui da SAP, a SAP inteira teve que mudar todos os planos, seja de eventos, seja de geração de demanda, de contato com os seus clientes, e muito provavelmente muitas coisas que a gente começou a fazer agora vão continuar lá para frente. Então eu imagino que vai ser um mundo muito acelerado digitalmente aí daqui para frente, né? Então a gente vai ter de fato aí uma economia digital, mais os clientes, as empresas preocupados em migrar aí suas plataformas, chegar de verdade na transformação digital, né? Encerrando o evento aqui, fico muito feliz de ouvir aí o que a Natura, o iFood estão fazendo aí. Eu tenho acompanhado aí de perto aí o dia a dia deles, né, como aqui o responsável por Ariba e Fieldglass no Brasil, 2 grandes clientes. É importante o sucesso deles nesse novo mundo de negócios na nuvem. É importantíssimo, é crucial aqui, como todos os clientes aqui da SAP, né, em cloud. Então a gente é muito mais focado aí no sucesso do cliente do que vender uma caixinha e o cliente se vira para implementar e fazer o projeto acontecer. Hoje não, hoje a gente está junto com eles do começo ao fim do processo, e a gente quer de verdade o retorno de negócio aí, ouvir deles o retorno de negócio. É muito bom saber que eles estão tendo bastante sucesso com a plataforma, né? E eu gostaria de agradecer, muito obrigado pela participação. Imagina, muito obrigado vocês, né, da SAP Ariba, por ter feito o convite para nós aqui. É um prazer enorme. Brea, muito obrigado pela participação, abriu todas as informações aí que você pôde compartilhar da Natura, o Thiago explicar a estrutura super interessante que ele tem de compras, e logicamente o Marcelo aqui, né, que está com a gente também, fazendo a apresentação aí do evento. Obrigado, Marcelo. Tchau, pessoal. Um prazer estar com todos aí. Pessoal, obrigado. Foi super legal. Eu reitero os agradecimentos aí a todos vocês, especialmente ao Brea e ao Thiago, que disponibilizaram seu tempo para participar desse formato diferente e inovador. E a gente espera poder fazer mais vezes, mais bate-papos, e quem sabe no futuro próximo não ficar também 100% digital. Quem sabe a gente também pode chegar e tomar uma cerveja juntos ou tomar alguma coisa juntos e bater esse papo da mesma maneira nos outros formatos que a gente conhece. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Valeu, galera. This second, your company is spending money. Here, and here, even here. And you need to stay compliant when you are doing this and this. But maybe not this. But it's not getting any easier. Uncertainty, complexity. What used to take 10 years now must be done in 1. What if you could capture data and apply policy every time money was spent, with the best systems for each category and the largest networks and platforms, and then bring all that data into one unified view? That is intelligent spend management from SAP.